Oi, gente. Eu não criei nem uma pauta para esse vídeo, nem roteiro, até porque eu não crio roteiro para os meus vídeos. Mas uma pauta, pelo menos, sim. E agora eu quero falar de uma forma espontânea e leve de dor na alma. Você é aquela pessoa que está sentindo dor na alma? Eu já fui uma dessas. Então, fique até o final desse vídeo e acompanhe o que eu vou te falar aqui. Se você já me acompanha aqui no canal, você sabe que eu sou missionária, o meu marido é pastor, mas isso não impede que nós venhamos sentir as dores na alma, que venhamos sentir dor de rejeição, abandono, todas as dores básicas que um ser humano pode sentir. E eu senti dores na alma a ponto de não querer fazer mais nada, de querer ficar deitado o dia todo e não me mover. Com isso eu sentia dores crônicas, sabe? Aquelas dores no corpo, aquelas dores assim que me deixavam angustiada. Eu não conseguia nem chorar, eu não conseguia dormir, não tinha remédio que curasse aquilo. E nada, absolutamente nada me dava satisfação. Embora estar indo no altar e falar com as pessoas é algo para mim muito satisfatório, mas nem isso estava trazendo satisfação. Às vezes até um mínimo de coisa. Sim, uma coisa mínima me trazia uma satisfação. Mas eu vi que eu estava indo pro fundo do poço, porque eu sendo uma pessoa tão jovem, porque eu me considero jovem, na data desse vídeo eu só tenho 36 anos. Mas eu era um pouco mais nova e eu pensava, não tenho mais o que fazer na vida, não tenho o que fazer. Eu tenho que aceitar essa situação. E parece que você entrou ali num buraco tão escuro que parece que a luz ela vai apagando, porque você vai indo tão fundo, vai descendo. Não sei se você já desceu em algum porão, que quanto mais fundo vai, mais escuro vai ficando. Foi assim que eu me encontrei nesse momento, sabe? E eu comecei, então, a buscar em Deus, porque apesar de tudo, eu sempre acreditei que Deus ele estava ali comigo, que Deus poderia me tirar daquela situação, mesmo eu não crendo que aquela situação poderia mudar. É até um pouco contraditório. Ao mesmo tempo que eu cria que Deus poderia me tirar, eu não me via fora daquela situação. Então essa é a palavra mais correta em dizer. E eu comecei a assistir alguns vídeos na internet, sabe? E teve um que me chamou muito a atenção, que foi o do pastor Lucinho. Quem conhece o pastor Lucinho conhece o testemunho dele, mas você que não conhece, procura depois aqui no YouTube o vídeo dele. E ele, sendo pastor, ele teve depressão por um período bem longo. Ele tentou suicídio 3 vezes. E aí quando eu olhei aquilo me chamou a atenção de um jeito. Eu falei, poxa, como um pastor, um pregador da palavra sente vontade de não viver mais aqui nessa terra. Só que por um momento eu consegui me colocar no lugar dele e entender que embora eu não tinha vontade de tirar minha própria vida, eu tinha vontade de não existir mais aqui nessa terra, sabe? Eu comecei a pensar em situações do seguinte: Deus, por que naquele dia, quando eu tava naquele hospital, o Senhor não levou a minha vida? Eu nunca contei aqui, mas quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive uma crise de bronquite muito forte, onde os meus brônquios tamparam e eu fiquei com uma falta de ar muito grande. E minha mãe foi correndo, me levou pro hospital e o médico até falou pra ela naquele dia: por 5 minutos, se você não tivesse trazido sua filha, ela tinha morrido. Então eu pensei que Deus naquele dia poderia ter me levado, eu só tinha 8 anos. Eu pensei o seguinte: Deus, eu já ia estar aí no céu com o Senhor, já ia estar em paz, já não ia estar sofrendo nenhuma dor que o ser humano passa aqui na Terra. E é tão inexplicável, porque eu tava passando dificuldades aqui, tava. Mas se eu fosse comparar minha vida com de muitas pessoas, claro, isso é um erro, você não deve comparar sua vida com a de ninguém. Eu poderia ver que eu tava até muito melhor. Só que era uma dor assim inexplicável. Eu acho que eu
acabei esquecendo de mim por muito tempo. Fiquei cuidando de pessoas, cuidando da obra e acabei esquecendo de mim mesma, sabe? Então eu comecei a sentir aquelas dores na alma, desânimo, mas mesmo desanimada eu fazia, nem tudo, mas eu ia lá e continuava e perseverava. E foi a partir desse vídeo do pastor Lucinho que começou a me despertar. Eu comecei a ver os vídeos dele, eu fiz o curso do coach ministerial do Thiago Brunet. E o que me despertou bastante também, até se o Thiago Brunet chegar pra ele, que eu duvido muito, mas se chegar pra ele essa parte, eu vou falar uma partezinha que teve lá no curso. Ele falou assim: pastor, pastora, você curou dores que ninguém curou. Você chegou em lugares onde ninguém chegou, onde médico nenhum chegou, onde psicólogo nenhum chegou. E aí eu comecei a lembrar, desde aquele dia que Deus não me deixou morrer naquele hospital, do dia que Deus me curou da bronquite, porque depois daquele dia eu tive várias crises de bronquite, mas chegou um determinado dia que Deus me curou e eu nunca mais tive. Eu comecei a lembrar por várias pessoas que eu orei nessa mesma situação e saíram livres. Eu comecei a lembrar de pessoas que eu orei para serem libertas dos vícios e elas foram. Eu comecei a lembrar de várias pessoas que eu ajudei e Deus superou um milagre na vida delas. Então eu pensei, por que Deus não vai fazer na minha vida? Foi a partir dali que eu comecei a buscar mais ainda Deus. Que eu comecei a me aprofundar mais na palavra. Mas também eu fui atrás de ajuda psicológica. Eu também fui atrás de conhecimento de desenvolvimento humano. Em alguns vídeos aqui eu até falo. E é isso que tem me ajudado bastante. Então, se você tá sentindo aquela dor na alma, como eu senti, eu tô contando aqui de forma resumida. E você não consegue enxergar a solução como eu não enxergava, porque hoje eu consigo ver. Tudo ao redor, tudo eu consigo enxergar. Se você não consegue enxergar isso, eu vou falar pra você fazer aquilo que eu fiz. Aquilo que tá no teu alcance você faz, porque eu também não tinha dinheiro. Inclusive até o curso foi uma amiga que pagou. Não foi nem eu que paguei pra mim. Então assim, faz aquilo que tá dentro da sua condição. Busque muito a Deus. Busque pregações. Se aprofunde na palavra dele, mas vai atrás de se conhecer. Vai atrás de se desenvolver. Procura uma ferramenta do desenvolvimento humano que você se identifique. Começa a ir atrás. E você vai ver que pouco a pouco você vai enxergar assim, ó, uma luzinha no fim do túnel. É aí onde você vai começar a encontrar força para sair dessa. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e que ele tenha te ajudado. Um beijo. Ah, se você não é inscrito, não esquece. Se inscreve aqui no canal. E se você ainda não me segue no Instagram, o link está na descrição aqui abaixo. @NataliaMarchi. Até mais.